Boa noite! Olá, olá! Como estamos? Tudo bem, pessoal? Hoje vamos ter uma live super linda. Que a gente vai falar hoje sobre quê? Sobre educação. Que lindo! Ajude aí a compartilhar, compartam. Vamos lá, vamos ver. Vamos falar em português. Pode ser que saia algo portunhol. Aí te mandei a invitação, José. A André, aí te mandei a invitação para conectar. Vou ver novamente. Aí, aceitar, Andrea. Olá, Guiche, como estás? Hoy vamos a un vivo, vamos a hablar un vivo sobre educación. Va a ser algo medio portuñol porque, bueno, nuestros queridos mis compañeros son de Brasil. Ahí de nuevo aceitando a Andrea. A ver, aceptar. Eita. José Felipe não se pode unir. Andrea, oi, André. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aí tu chamando o José de volta. Tudo ótimo. Tudo de maravilha. Aí tá, como Entramos. estamos? Boa noite. Zé, tudo bem? Tudo ótimo. Aí já temos já um companheiro de acá da Argentina que fala que não tem problema falar português, que é carioca. Ai, maravilha. Obrigado aí, ó, por estarem, ó, nessa noite maravilhosa. Um pouco tarde, mas nunca é tarde, certo? Sempre é lindo. Vamos ter essa super live, ó, falando sobre a educação do futuro, ó, os princípios sistêmicos. Aí estamos com André Aidar, é docente, né? É professora, faz anos na área acadêmica, coordenadora familiar, advogada. É como a gente fala, bombril, né? Mil e uma utilidades. E também estamos aí com o nosso companheiro José Felipe, também professor, e algo especial, não? Ele trabalha dentro da educação na área Waldorf, vai ser algo super novo, também super lindo. E vamos estar aí, vai ser um bate-papo fresco, delicioso entre todos, para não, relaxar um pouco. Aí deixo a palavra com vocês. Então vamos lá. Só para sintetizar um pouquinho da minha paixão pela educação, eu comecei na educação jovem, né, em 88, não vou dizer minha idade, não vou dizer com quantos anos eu tinha, mas enfim. Mas, de algum modo, a educação sempre me inquietou. Sempre achei que poderia ir além do que ela apresentava, que a gente tem um terreno muito fértil, né? A educação, na verdade, é o único caminho pelo qual tudo floresce, né? Mas nessa insaciedade fui para o direito, buscando algo novo. Mas o direito não conectou minha alma, muito embora eu tenha advogado por um período. E a vida, né? Quando você se entrega realmente de corpo, de alma e de coração, a vida ela vai se apresentando, né? Nas suas mais diversas facetas. E aí eu tive acesso ao sistêmico. Na verdade, o primeiro acesso ao sistêmico foi através das constelações familiares e chegou para mim a pedagogia sistêmica. E aí eu fui para a pedagogia sistêmica e ali eu identifiquei o que faltava para a minha busca, né, enquanto ser inquieto, interno, e ali eu comecei a, de fato, resgatar aquela paixão pela educação, e quando eu apliquei o sistêmico em sala de aula, eu falei, uau, é isso. Aqui conecta muito mais do que a mente, vai além, vai para a vida, né? É isso. Então, falar sobre educação, para mim, é apaixonante. A educação, então, sistêmica, que na verdade a gente diz no futuro, porque parece que a gente está sempre tão atrasado. Mas o sistêmico, ele nos conecta ao passado, ao presente e nos eleva para o futuro, né? Legal. Muito legal, André.
você falando, né, um pouco da sua trajetória, eu fiquei lembrando, assim, do que me conectou, né, tanto com a constelação familiar e também o interesse pela pedagogia sistêmica, né. E teve um momento da minha vida, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre me interessei muito por educação. Mas na minha faculdade, meu primeiro curso de faculdade foi turismo, né? Mas eu fui trabalhando com educação ambiental, né? E depois, quando meu filho nasceu, eu fui me interessando mais pela educação infantil, né? E chegou um momento da minha vida em que eu decidi me ir para um novo caminho. Eu decidi jogar tudo assim, tirar tudo para trás e começar algo novo. E naquele momento que me brilhava muito os olhos, assim, era o autoconhecimento. Eu sentia muito forte em mim, assim, que quando eu me conectava comigo mesmo, de alguma forma eu podia ajudar as pessoas que estavam próximas de mim, ajudando a mim mesmo, né? E aí, naquele momento, eu tive uma encruzilhada, assim, se eu ia para a pedagogia Waldorf ou se eu ia para a constelação familiar. E eu tive essa possibilidade, porque no mesmo momento da minha vida, assim, no início do ano, naquele ano estava iniciando uma nova turma de constelação familiar na Hellinger e uma nova turma de pedagogia Waldorf lá em Botucatu, que é um curso bem reconhecido aqui no Brasil. E aí eu vou para um lado, vou para o outro, a educação me chamou mais forte naquele momento, né? E eu fui, e a antroposofia, isso de conhecer assim mesmo, né? O corpo, eu fui para a pedagogia Waldorf. E hoje eu sou professor Waldorf, né? Há poucos anos, mas já estou aí atuando na área. E aí eu tive a oportunidade de começar a constelação familiar. Na verdade, de me reconectar, né, com a constelação familiar. E é tão bonito isso, porque eu vejo que tanto na constelação familiar, quanto na antroposofia, na pedagogia Waldorf, é esse o caminho, né? Quanto mais a gente se conecta com nós mesmos, com o nosso eu, né, com a nossa alma, melhor é a forma que a gente pode ajudar os outros, né? A pedagogia sistêmica é muito isso, né? E a constelação familiar é muito isso. E aqui, como professor Waldorf, eu atuo muito através disso. Então, assim, a constelação familiar tem os seus princípios, né? As ajudas, as ordens do amor. E a gente percebe muito que é interessante a gente ler os livros, né? Entender as ordens do amor e como que elas funcionam. Mas de nada adianta a gente ler se a gente não vive essas ordens do amor dentro de nós mesmos, né? A gente percebe muito o quanto é importante a postura do constelador familiar. E quanto muitas vezes somente a postura do constelador, né? Quando a gente chega ali com a postura de com as ordens do amor já todas dentro de nós, às vezes nem precisa falar. O campo já Atuação, né? o que precisa organizar, né? Através dessa postura. E na sala de aula eu vejo que isso também funciona muito, assim, sabe? A postura do professor. Às vezes, quando o professor chega na postura de ter vivenciado tantos processos dentro de si, né? Tanto das ordens do amor, quanto princípios também da antroposofia e tantos outros, né? De autocura, assim. As crianças já meio que se auto-organizam ali também, de uma certa forma, né? Facilita muito o trabalho da sala de aula, daquela constelação, né? Do professor e alunos. Então, eu vejo muito assim, como isso está tudo muito organizado, muito harmonizado, em sintonia, né? Sim. Essa ordem do amor, assim, com a educação. A constelação, os princípios da constelação familiar, com a educação e com a postura do professor, né? Não, tá lindo, né? E aí vamos, não, para com todo isso. É, para complementar, não? Primeiro, bom, me apresento. Eu, ao contrário do José, minha primeira formação docente, eu sou formado em letras, sou professor, não? E minha segunda formação é turismo, no qual faz 20 anos que trabalho com turismo, né?
Foi todo ao contrário, mas igualmente não, a docência sempre te traz de volta, né? Porque nesses 20 anos que trabalho não, em outra área, sempre enfoquei também com a área dentro da educação, não, obviamente parte de idiomas, sigo estudando, fazendo outros estudos não, na parte educacional, e essa unção, né, que a gente tem, esse benefício, não, de autoconhecimento para nós e autoconhecimento de adaptar-nos a novas possibilidades, não, dentro do que seria de adquirir essa formação dentro das constelações para ter essa visão diferente ao próximo, ajuda muito nós, como educadores, não, e até mesmo nós, como pessoas, a ver não, com outros olhos não, a essas crianças não, dentro da escola, aos pais, à comunidade, não, todo o serviço, ver todos eles de uma forma diferente. Né? E aí a gente faz a pergunta, não, que é o título. O que significa para vocês educação do futuro? Nossa, quer falar, José? Vou começar, então a gente vai se complementando. Eu vejo que a do futuro, a princípio a gente olha e pensa assim, poxa, a do futuro, então não é para agora, né? Mas na verdade, quando a gente trabalha, é justamente o contrário, né? Não é que é do futuro e não é para agora. Na verdade, é somente para o agora. E quando a gente olha para o agora, para o fenômeno que tem na sala de aula, para as crianças individualmente, a gente está trabalhando o futuro, né? Então, acho que tem essas duas formas de olhar, assim, tem em primeiro plano, assim, isso, de quando a gente finalmente consegue olhar para a criança, para o agora, a gente está, sim, olhando para o futuro. Mas quando a gente olha muito para o futuro, a gente também não consegue olhar para o agora, né? Então, é esse jogo, assim. E eu vejo também que assim, um caminho da educação. Sim. Esse de o professor olhar a si antes de como base da educação, sabe? Eu acho que esse é um caminho que a gente tá trilhando, então, e que sim, os princípios sistêmicos estão à frente nisso, sabe? Então estão puxando isso junto com outras pedagogias, com outras filosofias de educação, mas tá puxando. Isso é extremamente necessário hoje, né? Que o professor, que o educador, tanto olhe para o aluno, para a criança, individualmente, e para o fenômeno que existe em si, né? Como cada criança é uma estrela única, né? E também que olhe para si antes de olhar para as crianças, né? Para a sala de aula. E eu acho que esse é um caminho, sim, que todos nós estamos indo. Por isso do futuro também. Não é uma coisa que a gente é do passado, né? É uma coisa para onde nós estamos indo. É uma vontade, né? Eu acho que é um pouco disso. Quando o Renan traz, eu fiz o contrário, não. Tá tudo certo, porque a vida é movimento, Sim. e tudo vai confluir num caminho. E tudo se ajusta, né? Não é sobre o tempo, é sobre o que a gente experiencia e pode trazer. Então, para mim, quando fala de uma educação para o futuro, me remete a, de fato, a gente fazer o melhor que a gente pode hoje, para que isso, de algum modo, ressoe para os próximos momentos. Eu tenho, com o sistêmico, e é bom a gente colocar aqui uma situação, um esclarecimento que, para a gente iniciar essa conversa, é muito interessante, porque muitas pessoas confundem. A gente trouxe aqui as constelações, e eu vou dar essa base aqui, porque, na verdade, o que são as constelações? Elas são o termo, meu Deus, que me foge agora, enfim, ela é um conglomerado, as constelações elas foram trazidas por Bert Hellinger, que a partir da sua experiência em várias áreas da pedagogia, da psicanálise e também como missionário, teólogo, ele, convivendo com tribos zulus, ele trouxe experiências em que ele identificou ali
que, usando as leis universais, as leis da vida, né? As leis das relações, como que essas tribos lidavam com as suas questões. E aí as constelações surgem e elas nos trazem um novo olhar para a base nas relações. E aí vem esses princípios serem utilizados e testados em sala de aula, né, primeiramente pela Mariane Frank, e ela traz experiências riquíssimas em que ela identifica modificação, uma grande mudança nas relações entre as crianças. E quando a gente fala de constelação, é bom a gente dissociar, apesar de que a educação traga os princípios, porque a gente não traz as constelações para a sala de aula. A gente traz única e exclusivamente estes princípios, em especial as ordens do amor e também as ordens da ajuda. Então, eu vou me deter uns minutinhos aqui para falar sobre isso. Em todas as relações, o que foi identificado que é necessário que todos estejam incluídos, que todos fazem parte. E, de fato, isso acontece. Então, eu não vou me ater a cada identificação de cada ordem. Eu vou dizer das relações de um modo geral, na vida, né? Para que as relações fluam, todos têm que se sentir pertencentes. Ninguém pode se sentir fora, alijado daquele contexto social. Então, aí nós temos essa necessidade do pertencer. Para isso, existe a questão do respeito, e aí a gente vai, portanto, para a ordem em si, para a hierarquia daquele que chegou antes, tanto na vida, quando se trata de uma relação familiar, ou de uma relação da chegada aí do mais velho para o mais novo na sala de aula, como também, quando a gente vai para uma instituição profissional, aqueles que vieram antes de nós, independentemente da função que exerçam, né? Então, esse respeito à precedência e também o equilíbrio, né, nas relações do dar e do receber. Como é que fica confortável, né, se eu só recebo ou se eu dou? Não existe, né, esse estar tranquilo, estar confortável se não houver este equilíbrio nas relações. Então, quando a gente traz isso, não digo nem para a sala de aula, vamos pensar primeiramente para as nossas vidas, para que a gente esteja no nosso lugar, primeiramente, de força, né, no nosso lugar de existência na família. Qual é o meu lugar nessa família para que eu tenha essa potência minha revelada, né, que ela possa ser usada, não para ajudar o próximo, mas que a gente usa muito esse ajudar e a gente pode cair no salvador, né, mas para, de repente, iluminar de algum modo, facilitar com que esta pessoa, esta criança, consiga vislumbrar uma ponte para uma outra fase, para um próximo passo, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente sabe do nosso lugar enquanto pessoa dentro da família, a gente pode ir com mais força para o nosso lugar de trabalho, para a nossa postura. E aí eu acho que antes até da gente contextualizar a sala de aula, é olhar para esta escola, que também é um sistema. Né? Como que essa escola funciona? Como a hierarquia dessa escola é vista e respeitada? Como cada integrante ali se sente nessa ordem, né? Do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, para que a criança, assim, o adolescente, quando chega na sala de aula, ele sinta que essa atmosfera ela tem uma fluidez ou não. Porque muitas vezes, se a escola não tem essa fluidez, você pode dar um trabalho, mas ele fica muito alocado, ele não se expande, né? E isso que o José traz, de que, então, olhar para o futuro, né? O futuro é hoje, o futuro é agora. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui, até nesse momento aqui desse bate-papo, ele pode, de algum modo, florescer num despertar, né, de algo que a gente diga e que alguém fala, puxa, isso faz sentido, vai fazer parte da minha prática, vai fazer parte da minha nova consciência, e aí eu atuo de modo diferente. E por que futuro? Porque
aí mais uma questão que muitas vezes se confunde quando a gente fala das constelações, por isso que eu prefiro trazer o sistêmico como Sim, sistêmico, nome sistêmico. muitos me perguntam, mas poxa, está mexendo com quem está, já foi, né? Deixa os mortos quietos. Então não é sobre isso. Quando a gente fala do futuro, é a gente olhar para frente sem se desconectar, sem desconsiderar todo um passado que já estruturou o caminho pelo qual percorremos, que nos fez chegar até aqui no presente e que nos faz acessar novos caminhos, novos conhecimentos, nova consciência, para que então, a partir daqui, eu possa promover algo, sim, diferente, um novo olhar, um pouquinho diferente, nem melhor nem pior, um pouquinho diferente de tudo que a gente já experienciou, de tudo que os que vieram antes já nos trouxeram de sabedoria, para que a gente possa avançar, né? Sim. Ah, lindo. Quero pôr uma pausa aí que Carlo Malavasi falou parabéns pelo tema escolhido. Obrigado. Se vocês têm comentários, algo que querem perguntar, pessoal, pode escrever, que aí estamos para aí. E para complementar, não, ou seja, que me dá o pé, não complementar, não, é que dá o pé disso que vocês não tão, falaram. É como esse movimento sistêmico, não, como esses conhecimentos podem ajudar ou apoiar os professores no seu papel educativo. Quer falar, José? Manda ver. Eu vejo que é muito isso que a Andrea trouxe, né? Primeiro a gente olha, porque quando a gente está organizando essas ordens, né, sistêmicas, enfatizando também que elas foram observadas lá pelo Hellinger, né, com os Zulus, e há tantos anos também vem sido praticado dentro das constelações familiares, né? Então são ordens que a gente percebe que estão o tempo todo na vida das pessoas, né? E que quando elas são colocadas em ordem mesmo, a coisa realmente flui melhor. E quando elas estão fora de ordem, fica travado, né? Então isso tem sido observado sempre, né? E dentro das escolas também acontece isso, né? Como o André bem disse. Então, é um passo em todas essas camadas, né? A gente tem que olhar para todas essas camadas. Como estão ali as ordens da hierarquia dentro da escola. E mesmo que seja uma escola que trabalha de modo colaborativo, associativo, ou de aquela gestão mais horizontal, sempre tem a hierarquia, sempre tem quem chegou antes. Sempre tem quem abriu o caminho para as outras pessoas chegarem. E sempre tem também os níveis de atuação dentro da escola, né? Que é importante de ser respeitado. Então, também esse equilíbrio, o quanto que a escola está dando e ela está tomando dos seus colaboradores, das famílias. E então, o pertencimento, se todo mundo que passou e que está pertence, né? Como que está isso dentro da escola? E na sala de aula, a gente leva isso para a sala de aula também. Então, a sala de aula acaba sendo a ponta do iceberg, quase, né? Depois que a gente já trabalhou tanto na gente. Na escola, a gente vê que a sala está fluindo melhor. Ou a gente pode olhar para a sala de aula, para as salas de aula, para os alunos, para as questões que estão ali, e também olhar os reflexos que estão acontecendo tanto na escola quanto no professor, né? Ou na professora, no educador que está ali. Então, essa atenção aos fenômenos que aparecem, que emergem ali na sala de aula, são muito importantes para a gente poder estar o tempo todo colocando em ordem. E quando essas ordens estão atuando de forma alinhadas, as crianças estão aprendendo mais facilmente, né? As crianças estão... É percebido isso. E quando a escola está com questões internas que estão problemáticas, isso reflete na sala de aula também, né? E quando a escola está funcionando mais harmonicamente, também reflete na sala de aula, em salas mais harmônicas, né? E as questões familiares de cada aluno também vão emergindo e vão sendo mais fáceis da gente poder trabalhar com cada um ali, né? E aí depois a gente pode dar exemplos também de como que a gente trabalha com as famílias ali na sala de aula também.
Quantos níveis, né, de atuação disso tudo. É importante reforçar isso, né, de que a instituição ela traz uma memória e ela afeta, sim, assim como as memórias conectadas, né, das famílias interferem no trabalho docente. E aí, quando o Renan pergunta, né, sobre então, como é que fica esse trabalho nosso com relação à criança? Então, a gente tem que partir do princípio de que, se estamos no nosso lugar, então, pode ser um passo à frente para que se torne mais fácil o trabalho. E é interessante de observar que nós entramos em ressonância com as questões dos alunos, e os alunos entram em ressonância com as nossas questões. Aí, um ponto-chave de sobre estar no seu lugar. Porque se você não está centrado, você vai se conectar com as questões ali, e por isso que muitas vezes a sala de aula se torna muito cansativa, muito pesada. Então, a criança, ela não vem sozinha para a sala de aula. Não. Certo? Assim como nós, profissionais de educação, não chegamos sozinhos na sala de aula. Então, nós trazemos toda a nossa memória ancestral. Nós trazemos a nossa conexão com pai e mãe. Então, chegar na sala de aula com o nosso pai, com a nossa mãe, nos ancora, nos coloca no nosso lugar de filha diante dos pais pequenos diante dos pais, mas ali exercendo o nosso papel, nosso lugar de professor. E aí, neste lugar, somos apenas o professor. E aí entram as ordens da ajuda, né? De você estar ali para a sua função, sem querer ajudar no sentido de salvar, sem ter dó, sem ter expectativa, sem querer ir além do que aquilo que se pode. Claro, é como abro parênteses, né? Desculpa, André, como abro parênteses, né? É saber colocar no nosso lugar, não, como educador, sem interferir, obviamente, nesses sistemas, não, sem interferir no sistema familiar dessa criança, para que a gente não influencie, não, e não desvie essa atenção. Então, desde o nosso lugar como educador, ter essa visão de poder apoiar, não ajudar, né? Porque também a gente temos que ter critério, né? A palavra ajudar, porque a gente tem que orientar de uma forma mais sistêmica para poder compreender e orientar de uma forma melhor, né? Então, isso é importante. A gente que é difícil, não? Então, é como algo que podemos aconselhar, não? Esses educadores, não? Em geral, não? Com essa dificuldade, porque é difícil não involucrar dentro desse papel como educador na sala de aula e involucrar com os alunos, com esse sentimento, né? Porque há diversos tipos vamos falar de classificação. Exatamente. É uma linha muito tênue, assim, essa ajuda que a gente dá. Porque, então, você vê na sala de aula uma criança com dificuldade de aprender. E aí você pode olhar para essa criança e tantas coisas que se você não está atento e centralizado em você, você pode pensar, essa criança não aprende? Eu vou ensinar ela de algum jeito. Não, E aí você já caiu numa armadilha, né? De eu vou querer ensinar essa criança. Você não sabe o porquê que ela não está aprendendo ali. E você, enfim. Ou você olha para aquela criança e fala assim, não, eu sei porque ela não está aprendendo. É porque em casa os pais dela também não dão a atenção que ela precisa. E aí você cai numa nova armadilha, porque você julga os pais dela. E eu vou salvar ela, então eu me ponho até no lugar dos pais dela para poder ajudar ela na sala de aula, além do que eu... E aí tem tantas formas da gente cair essa tentativa de ajudar. Então a nossa ajuda, ela é sutil, porque ela cai num lugar de que, não em primeiro lugar, mas
na base ali, num dos pilares, né, a gente confia primeiro no destino dessa criança, né? Então, essa criança nasceu com a mãe e com o pai que deveria nascer, porque senão ela não estaria ali. Se Exato. tivesse outro pai ou outra mãe, essa criança nem estaria na nossa sala agora, né? E nem estaria viva. Ela só está viva porque ela tem um pai e uma mãe ali que trouxe ela para o mundo. Então a gente confiar também nesse destino, a gente confiar, a gente trabalhar com ela sem medo de errar, a gente faz o que deve ser, o que está ao nosso alcance de fazer, né? E a gente está ali no nosso centro. E assim, aqui na escola onde eu trabalho, eu tenho a oportunidade de trabalhar com as famílias também, né? Então as famílias, quando eu chamo as famílias para uma reunião, elas vêm na reunião e aí é uma oportunidade de eu olhar para essas famílias e ver o que está acontecendo ali, É né? ótimo. Quais são as questões que estão interferindo na sala de aula. Mas aí eu tenho que ter um cuidado de não querer ajudar essa família também. Então, por exemplo, essa semana eu tive uma reunião com uma família de uma aluna, e aí a aluna tem grandes questões, assim, né? De na hora de recitar o poema, ela não consegue se levantar, ela tem uma timidez, assim, que é fora do comum e que dificulta ela no aprendizado também. E aí eu fui conversando com a mãe, e eu percebi que a mãe me disse, olha, e realmente eu sou separado do pai e eu não deixo ela ver o pai. Porque o pai tem problema com alcoolismo, tem problema com drogas, o pai faz mal para ela e eu preciso proteger a minha filha do pai dela. E aí você pode olhar e falar assim, bom, ou você pode concordar com ela, né, primeiro, e falar, tá certo, tem que proteger de um pai desse aí. E aí você cai numa nova armadilha, porque você não está respeitando o pai, tampouco a filha, né? Claro. E então não dá para você chegar e falar, tá certo, de proteger. Não é isso. Também você não pode pegar ao lado do pai e falar, olha, mas o pai precisa ver a filha. Mas você se centra no seu lugar e fala o que você percebe. E isso eu não posso deixar de falar. O que eu percebo com a situação. E foi exatamente o que eu fiz com essa mãe, né? Eu falei, olha, ótimo, é muito importante que você proteja a sua filha. Inclusive, esse é o papel da mãe, proteger a filha. Agora, eu não posso deixar de dizer para você que dentro do coração dela, você e o pai dela têm o mesmo lugar. Vocês dois estão juntos, iguais, dentro dela. Mesmo se ele fosse um ladrão, mesmo se ele fosse a pior pessoa do mundo, para ela, para sua filha, isso não importa. No coração dela, vocês dois estão juntos e são iguais. E aí ela falou para mim assim: puxa, professor, o que você está me falando faz sentido, porque sabe que ela fica defendendo o pai dela o tempo inteiro. Eu falei, pois é. E aí a gente continuou o papo, né? Mas eu me mantendo nesse lugar assim de, olha, eu não vou falar nada além do que é percebido. E você tem o direito de seguir da maneira que você pode seguir, que é possível. Mas se você, cada passinho de 1 milímetro, eu falei para ela assim, que a gente dá em direção, que a gente sai do lugar, é bom. E aí a gente terminou a reunião e ela me agradeceu, né? Falou, tá bom, olha, mudou minha vida aqui, não sei o quê, eu acho que foi muito bom essa conversa e tal, e saiu. E aí no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, o pai dela me mandou uma mensagem hoje. E ele estava tão feliz comigo que eu nunca vi ele mandando mensagem feliz assim. E a gente já combinou. Final de semana ele vai ver ela. E ele também aceitou ajudar na escola, aí que vocês vão construir o forninho na escola. E ele é pedreiro, ele sabe bastante. Ele vai ajudar vocês. Eu falei, nossa, acho que a gente fez uma constelação aqui sem querer, né? Sem querer, não. E aí tá.
Incrível. É isso. Essa é a posição nossa, assim, né? Quando a gente está centrado e sem medo, sem expectativa, sem pena, né? Sim. Confiante no destino, né? De quem está ali na nossa frente. Espera, te dou um momento. André, parece que sua conexão tá meio que cortando, porque às vezes meio que falha. É, a sua. Sim, mas aí também eu vou interagir com o pessoal que está comentando, porque José respondeu a Flor, não, mas primeiro eu vou ler a Calu, que ela escreveu assim, né? Olhar para cada indivíduo e considerar sua história para que ele possa trilhar seu verdadeiro caminho, né? E aí ela coloca também sem julgamento e sem preconceitos. E a Flor, não, daqui não habla hispana, falou assim: muitas vezes os chicos reproduzem esses patrones que aprendem. Como los guiamos para que transformem essas imposições, por exemplo, desde meu lugar de docente? Né? Então, tipo assim, que muitas vezes não, essas crianças reproduzem esses padrões, né, que aprendem, não, imagina o seu sistema, né, a sua família, e como guiamos para transformar essas imposições? Que aí vem a resposta mais ou menos que o José falou, que a gente obviamente não impõe, né? Vai sucedendo automaticamente, inconsciente, né, do nosso lugar, a gente vai trabalhando isso e sem querer vai movendo, né? Aí você quer complementar, André, que não finalizou a última vez, porque a sua conexão... Mas foi bom porque o José trouxe algo que vai alinhar. O cérebro das crianças, pela neurobiologia, está intimamente ligado às emoções iniciais com a mãe, né? E a partir dessa relação de afeto que a criança muito pequena tem com a mãe, é que ela vai estabelecer essas relações no meio familiar. E a partir daí ela leva isso para o ambiente escolar, né? E o José trouxe uma questão num exemplo que agora eu já levo para a sala de aula. Quando a criança ela chega, a criança, um adolescente, um aluno chega na escola, depois do professor se colocar no seu lugar de apenas o professor, mas esse apenas, gente, ele é tão gigante, não é como assim, sou só o professor, não é sobre isso. Ali a sua função é ser professor, porque a partir do momento que você sai deste lugar e você entra no lugar que não é seu, querendo salvar essa criança, ou seja, estando no lugar da mãe ou do pai, você já inverteu os papéis, você sai da sua força e passa para a criança a sensação de que meus pais não dão conta. Então a gente desestabiliza toda uma relação harmônica dentro da sala de aula. Mas quando você inclui esses pais, assim como eu não chego sozinha, como professora, cada criança chega minimamente com mais dois, o seu pai e sua mãe. E se a gente considerar o que a neurobiologia traz, dessa conexão afetiva, primeira, que vai estabelecer a qualidade das relações e que normalmente não estão muito bem reguladas, o que acontece? A criança ela está o tempo todo voltada para a sua história, para a sua realidade. Ela só não tem ainda desenvolvimento maduro para traduzir em palavras. Então, a criança ela vai traduzir em emoções, né, diversas, de agressividade, de muito movimento. E aí você tem aquela sala agitada que você não sabe por onde começar. Então, quando você inclui esses pais com atividades lúdicas, eu posso até trazer aqui alguns exemplos, talvez eu possa ser repetida, estar me repetindo com relação a algum outro encontro no qual eu tenha feito parte, mas quando você demonstra para a criança que sim, eu vejo que você vem do seu papai, da sua mamãe, e como você é gigante, você traz muito deles, eu vejo o papai e a mamãe em você. E eu respeito o seu papai e sua mamãe. Eu respeito a história deles e eles fazem parte. Então, você faz com que a criança se sinta ali por inteiro, sem julgamento, podendo incluir o que ela traz, que muitas vezes é com muito amor, sempre é com muito amor, mas às vezes é com muito amor leve e às vezes com aquele amor de preocupação pesado, que a alma dela está olhando para trás, a alma dela está em casa, ela não está na escola. Obviamente que ela não vai dar conta daquele ambiente. E como eu vou trazer da minha experiência, que foi maravilhosa, assim, do ponto de vista de um divisor de águas,
Eu tive um aluno em especial que ele chegava na escola, meu Deus do céu, uma criança de 5 anos, chegava cansada, parecia carregando um peso nas costas. E eu falei, vou começar a aplicar o sistema, que na época eu trouxe muitas das atividades que a Ellen Vieira da Fonseca nos ensinou em curso, e eu me lembro que essa criança, eu sondando, né, eu sempre trabalhei com meditação no início da sala, e aí comecei com os olhares, eu vejo você no início do dia, colocar as crianças por ordem de chegada do lado do coração, da esquerda para a direita, na ordem da precedência de quem chegou primeiro à vida. Gente, testar o lugar na sala de aula faz toda a diferença. Então, quando você estabelece essa ordem, inclusive da chegada à vida na fila, faz toda a diferença. Eu testei, mudando as crianças de lugar, é incrível, é incrível. E aí, mostrar para essa criança, quando me disse, eu sondando, quem aqui mora com o papai, com a mamãe? Não, eu não tenho pai, né? E eu me lembro que eu olhei para os olhos dele e falei, como que você não tem papai? Eu vejo o papai em você, né? Se você sabia que você tem uma parte do papai e uma parte da mamãe, o olhinho dele brilhou. Mas ele me olhou de uma forma diferente. Eu fiquei com essa informação. E aí ia trabalhando algumas falas sistêmicas, algumas brincadeiras de incluir. E aí eu levei, na semana seguinte, leite em pó e chocolate em pó para a escola. E eles colocaram um copinho, e aí eles escolhiam quem ia ser o papai e quem ia ser a mamãe. Escolhido, eles punham a mãozinha no copinho do papai primeiro, fechava os olhinhos, e a gente fazia uma meditação, eu ia dando as falas, né? Honrando esse papai, agradecendo pela vida e tal. Depois a mamãe. E aí, eu pedi que eles misturassem o leite com o Todd na mesinha, cada um com o seu montinho. Mistura, 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 mistura. E aí, eu falei, essa misturinha, cada misturinha dessa é vocês, né? Então, aqui é a misturinha do João, aqui é a misturinha da Maria, aqui, não. Então, aqui está o papai e a mamãe de vocês. Vamos separar agora o papai da mamãe? E eles não conseguiam separar o leite em pó do chocolate. Então, de uma forma lúdica, você mostrava que ele estava ali com o papai e com a mamãe. E depois várias outras atividades, o filme Invisível que Conecta Corações, que também é uma atividade que eu aprendi com a Ellen, e trazer esses pais para esse contexto em sala de aula, em reuniões pedagógicas. Gente, eu vou dizer para vocês, em muito pouco tempo eu tinha uma sala de aula absolutamente saudável nas relações. Quando eles brigavam, discutiam, eles já sabiam, eles vinham, eu dizia, vocês já sabem o que tem que fazer. E um olhava para o outro e dizia, eu vejo você, eu sinto muito, eu vou melhorar. Sabe, alguma coisa assim? E fez muita diferença, gente, trazer a inclusão e a importância desses pais em sala de aula. Nossa, foi transformador. E várias outras atividades que você vai vendo o quanto. E pais me perguntando, professor, o que aconteceu? Né? Meu filho está tão diferente. E em reunião você trazer o sistêmico para os pais e você vê aqueles pais chorarem de emoção por poderem também trazer seus pais naquele momento de reunião, eles perceberem a importância que é esse fio da vida, sabe? Gente, isso é lindo. E simples assim, brincando, sem teoria, sem nada, só com amor. Com amor do seu lugar, né? Depois dessa, né, até eu fiquei sem palavras. Eu não sei você, José, que complementar. Igual aí a Márcia mandando saúdos, né? Que lindo ver nós aqui. Ah, lindo mesmo, né? Aí falando que você falou, André, que é lindo mesmo, a Márcia. A Valéria aí, a nossa querida Valéria também. Parabéns, querido, sempre imensamente enriquecedor tudo que vai falando. Sim, Márcia, tá embaçado a câmera do José, não é porque ele não quer aparecer, mas são temas técnicos. Y bueno, no, gracias a ti, Flor. Espero que tenha sido respondido essa informação, ¿no? De cómo trabajar dentro de una sala de aula, ¿no? Eso. E aí, já, oi, estão a full, muito bem. Me encanta quando as pessoas estão a full. E a Carla pergunta: há estudos acadêmicos sobre os benefícios da constelação ou visão sistêmica na educação? Uma boa pergunta.
A gente está falante hoje, hein? Oi, estamos lindo, isso tá ótimo. Existe vários estudos, né? Várias inclusões. A própria Mariane Frank, não propriamente estudos, mas vivência, Vivência. identificar a Ellen Vieira da Fonseca. Também, Márcia. Olha, gente, eu posso dizer que a minha sala de aula, em especial a primeira, porque ali para mim foi uma novidade, eclodiu algo novo, assim, falei, meu Deus, esse negócio funciona. Claro que aí, a partir de então, é só o sistêmico, é um caminho sem volta. Mas sim, eu identifiquei e com essas atividades, então tem o fio invisível que conecta corações, tem o boneco de força. Boneco de força também, a gente pode um dia falar só sobre ele, mas a criança conecta o pai, conecta a mãe, tem o desenho desse papai e da mamãe na parede, e quando eles se sentiam tristes ou com alguma dificuldade, eles sozinhos se levantavam e iam tomar essa força dos pais, colocando as mãozinhas no desenho dos seus pais, e voltavam sozinhos. E eu fui notando no desenvolvimento da aprendizagem, no comportamento das crianças, autorregulação e na convivência deles. Eu podia, gente, ir ao toalete sem nenhuma preocupação. Sala de aula pública com 35 crianças de 5 anos, eu voltava com aquelas crianças nas atividades que elas estavam fazendo, pedindo para alguém olhar e as pessoas me dizerem, André, se não tivesse ninguém aqui, a sala estaria da mesma forma. Muito interessante isso. Perdão, José, só também para poder complementar, temos a Universidade CUDEC, não, que é uma universidade de Angélica, que ela é em México, é a única universidade no momento que trabalha desde a parte, não, inicial até universitário, doutorado, que trabalha sobre a visão sistêmica. Não? É uma universidade totalmente sistêmica, que os seus professores, seus docentes também não estudam, não, que seria a parte sistêmica, para poder contribuir com a sociedade. Então, eles trabalham completamente com essa informação. E também temos aqui no Brasil vários docentes, escolas, né? Eu também estudei com a Escola Sistêmica do Brasil, com a Fabiana Marçal, que é super legal também. Então, assim, existem já espaços que ensinam aos educadores a poder lidar com a nova formação, né? Com essa nova versão. Angélica Olvera, eu fiz a minha formação em pós-graduação em pedagogia sistêmica, foi com a CUDEC, em parceria com a Inovare, e, de fato, eu acho que é a única escola no mundo totalmente sistêmica. Na ocasião em que eu fiz, eu tinha mais de 8.000 alunos, desde pequenininhos até a universidade, de fato, e eles têm, existe uma forma sistêmica de ser. Quem leva a criança para a escola, por exemplo, não é a mãe, é o pai, porque a mãe, ela dá a vida, ela traz essa criança à vida. A mãe é responsável pela nutrição, pelo carinho, pelo aconchego, pela proteção, mas quando a criança vai para a vida, é o pai que leva para este movimento, para a sociedade, para o mundo. Então, na escola da Angélica Olvera, são os pais, homens, os pais, aqui eu não estou falando generalizadamente, pais, pai e mãe, não, os pais levam as crianças para a escola. Isso tem uma diferença no campo energético de levar a criança para a força da vida, né? E é muito interessante, de fato, a Angélica tem muitos estudos, é uma referência mundial, né? Tem constatações disso, e eu vi aqui escrito alguma coisa dos benefícios das constelações, né, na educação. Eles são comprovados nos cases, né? E as constelações já estão sendo comprovadas também cientificamente em universidades, com eletrodos, quanto isso cerebralmente. Abro parêntese aqui, bueno, que aí nessa conversação que a gente está falando dos estudos, é tão lindo, né? E Valéria mandou para mim agora alguns estudos pela PepsiCo, que são estudos científicos, sobre a revista Psicopedagogia, que forma psicopedagogia nas constelações familiar sistêmica, como estado de Cuso. Então, assim, há vários já trabalhos
científico falando sobre a constelação, a visão sistêmica dentro da pedagogia. E aí tem algo para ti aí, Andréa. Assim, a Márcia fala, né? Andréa, você concorda que os pais são os mais excluídos dos sistemas? Fala sobre a exclusão do pai no desempenho escolar e profissional dos filhos. Eu não entendi bem a pergunta. Quando os pais são excluídos, o quanto isso impacta nos filhos? Seria isso? Se for isso, impacta diretamente. Claro, toda exclusão impacta, não só nos filhos, como se a exclusão não é dos pais, de qualquer ser do sistema, vai impactar nesses pais. Agora, quando um dos pais é excluído, no caso do exemplo que o próprio José trouxe, que foi riquíssimo, né? Neste caso, a mãe estava excluindo este pai com julgamento, né? Porque ele bebe, porque ele isso, por aquilo. Então, ele estava tirando do convívio. Ela estava tirando do convívio com este pai a filha. Quando o José mostra a importância de ambos para a criança, e que essa criança o ama tal qual ele é, e ela dá um passo e permite que esse pai acesse essa criança, ele já trouxe num único movimento o quanto essa família já se conectou de alguma forma, ainda que continuem separados. Então, obviamente que a exclusão de um dos pais afeta diretamente a criança, porque a criança, na alma, ela vê os pais como iguais, ela precisa trazê-los no coração. Aí essa criança, sim, vai ter problemas de aprendizagem, de comportamento. Por isso, trazer essa inclusão no coração, dentro da sala de aula, acalma a alma da criança. Sim. E aí ela percebe que eles fazem parte, independente do que o mundo lá fora apresente. E isso é a família. Aí deixa... Cronológico. Me encanta, porque aí já deixa a hora para José essa outra pergunta, a Calu, que vai complementando, né? Que você vai tá bom, né? Esse movimento que vai fazendo, e ela coloca assim, né? Será que esses estereotipos de gêneros, pais e mães, não são culturalmente contraídos para manter a hierarquia opressor-oprimido? Desculpa, fala a pergunta de novo, Renan. Como que é, então? Será que esses estereotipos de gêneros, pais e mães, não são culturalmente construídos para manter a hierarquia opressor/oprimido? Estereótipos de gêneros, pais e mães? Sim. Pois é, tem os estereótipos, né, de pais e mães. Mas tem os estereótipos que são deturpados e tem os arquétipos que a gente fala, né? Os arquétipos os arquétipos de masculino, de feminino, o arquétipo de pai, de mãe, que é algo que vem idealizado do mundo espiritual, algo assim, né? Os arquétipos. Os estereótipos, muitas vezes, são criados pela sociedade. Eu entendo assim, né? Me parece que é isso. Então tem o estereótipo de pai, o estereótipo de mãe, o estereótipo de homem, o estereótipo de mulher, que nem sempre está de acordo com um arquétipo, talvez. Então, por exemplo, um homem que precisa ser de tal jeito. Aí eu já estou tirando eu estou intencionando algo, né? Para o homem que deve ser assim, ou para a mulher que deve ser assim. É uma coisa que a Andréia falou, né? Então, por exemplo, o homem, normalmente o pai leva para a vida. Não sei se eu estou respondendo, mas vamos dizer se é isso. O pai leva para a vida. Então, a força da vida vem do pai, né? Essa força de levar para a vida, enquanto a mãe acolhe. Isso é algo que a gente vê desde o início, né? A mãe acolhe na barriga. O pai é o primeiro ser fora da mãe, teoricamente, né, no mundo ideal, que o filho tem uma relação. Então, quando o bebezinho olha para o pai, ele olha ele finalmente percebe que existe algo além dele e da mãe. Então, o pai traz esse social. O pai traz essa força para sair do colo da mãe e ir para o mundo. Isso é uma coisa, né? Agora, tem a outra coisa que é o do pai, que
que as pessoas falam, né? Não, o pai, se o pai não estiver bancando a família, ou se o pai não estiver pondo o filho na... Tem arquétipos do machismo, eu acho, que existe uma confusão aí, né? Claro. E aí o machismo, que é uma deturpação de um estereótipo de homem, né? E de mulher também. Como deve ser mulher? A mulher deve ser... Mas isso não tira a força, né? Falar que a mulher, que a mãe é mais acolhedora, ou que o pai leva para a vida, não deixa de dizer que a mãe também pode ajudar a levar para a vida de alguma forma, né? Pode encorajar. E o pai também pode acolher, porque o pai também tem o feminino, Sim. né? E a mãe também tem o masculino. É uma pergunta muito, muito legal essa da gente legal, pensar. né? Os estereótipos e os arquétipos e como e esse sistema social que a gente vive, que quando a gente olha, me parece que não deu certo, né? O tamanho do machismo, olha o que aconteceu, né? Um monte de mulher sendo oprimida, né, pelos homens. Mas isso é uma deturpação do arquétipo do homem e do arquétipo da mulher, do pai e da mãe, né? E a meu ver, é uma evolução. Eu acho que a gente está passando por isso para poder olhar como realmente é. O saudável, né? O homem e a mulher saudável. O pai e a mãe saudáveis. Eles não são iguais. Não são iguais, né? Tem a mãe tem o filho na barriga. O pai nunca vai ter o filho na barriga. É a mãe quem fica 9 meses com a criança na barriga e que leva para fora. E o pai é o primeiro contato. Enfim, tem coisas que a gente não tem como mudar. Até, enfim, aí entra em outros papos que seria uma outra live, né? Hoje em dia tem até robô aí fazendo... Tem tanta coisa acontecendo, né? Tanto que temos 4 minutos, hein? Eu quero complementar. Eu tinha feito a pergunta sobre a exclusão dos pais, mas depois, agora que eu vi aqui, se a exclusão do pai afeta o desenvolvimento escolar e a profissão dos filhos? Sim, afeta, porque o pai está ligado a esse lado profissional do mundo. E quando a Calu traz essa questão da manutenção da hierarquia opressora, ela tem razão no sentido de que, como que a gente vê, então, essas outras constituições de família? 2 mães, 2 gêneros femininos, 2 gêneros masculinos, sem dúvida. Mas a gente não pode esquecer do seguinte, nós todos temos a energia feminina e masculina em nós, homens e mulheres, mas aqui é com base, lembra que a gente iniciou a live falando das leis naturais, das leis universais. Então, quando você vai lá para a própria concepção, o óvulo, ele acolhe, né? Um espermatozoide, na sua força de competição, vai vencer para fecundar esse óvulo. Então, essa é a força do masculino, de ir para a vida, de competir, de ir para o trabalho, de ir para vencer. Enquanto a mãe vai acolher essas, né, e vai fazer gerar o óvulo, vai fazer gerar esta nova vida. E é ali no óvulo que a criança, esse feto, esse novo ser, vai ser acolhido, nutrido, protegido. Então, quando a gente traz esse paralelo, essa fala, vida aqui nesse sentido tem 2 concepções. A mãe traz para a vida, com nutrição, com proteção, e com esse portal que ela é. E o pai leva para a vida, para o mundo, para a sociedade, para o fazer, para o realizar. É nesse sentido, entendeu? E aí a gente tem que ter o equilíbrio das 2 forças, mas vamos lá, aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento do homem, da mulher, de quem tem ou quem não tem, e não se trata não de opressão. Se a gente pode ir para o mundo animal, que não, né, que nos mostra isso também. Para o irracional, que como a gente se acha tão perfeito também, poderíamos dizer que estamos excluindo as demais vidas porque temos o racional. Então, a gente também tem que ter cuidado, porque aqui a gente está falando de algo que é da própria existência humana, né? E a gente tem que ter esse cuidado de não ter os julgamentos e muito menos
preconceito. Então, é sobre isso. Ainda que essa criança seja criada num lar com uma outra concepção, tá tudo certo, mas alguém vai exercer o papel deste pai ou desta mãe, mas vamos lembrar que esta criança, ainda que ela more num lar com mãe, com duas mulheres ou com dois homens, ela nasceu de um homem e de uma mulher, e essa alma vai buscar aquele que está faltando. E essa conexão de alma, ela tem que acontecer, porque senão essa criança, ela segue incompleta na vida com as suas dores, e sem incluir o pai ou a mãe biológica, no caso de uma família, em outra situação. Isso foi muito importante, eu agradeço até quando veio essa questão aí da manutenção dessa opressão. Então, para a gente olhar... Antes que derrube a gente, né? Uau, quanto tema, quanta coisa larga. E já passou uma hora e eu coloco assim, né? Onde... Não, e quem está assistindo, né? Pode acompanhar vocês, o trabalho de vocês. Onde pode encontrar vocês? Olha, eu sou tão sem vergonha que o meu trabalho eu pouco divulgo. Mas eu estou lá no Insta. não tenho tido, assim, de verdade, eu tenho esse anseio de produzir conteúdos e publicar, mas ainda não estou dando conta. Mas se precisarem de alguma informação, se eu puder, eu estou à disposição. Estou no meu Insta, André A, sem I, Aidar, A-Y-D-A-R. André A, aí repete o A, Y-D-A-R. Eu também estou no Instagram, faz um tempo que eu não atuo no Instagram, eu estou mais aqui na prática pessoal, mas também estou reiniciando meu trabalho depois de uns 6 anos que eu não mexo no Instagram. Vocês podem me encontrar josefelipe.delima, tá? No Instagram. E em breve aí trazendo mais conteúdos também para todo mundo. Vocês também podem me conectar também para falar sobre educação, constelação familiar também. Já estou atuando com constelação familiar. Ótimo. Muito bom, gente. Maravilha. Aí tá, aproveitamos, né, que a Andrea recordando que dia 27/9, a Andrea vai ser um workshop, a Triade, aí no dia 27/9, para quem está interessado em participar. São Paulo, tá no meu livro. E o tema é Trabalho, Carreira e Profissão. Bem, e aí agrego... Nossa infância, buscar essa força do... E também aproveito, né, que eu no dia 5 de outubro, estou em José Paz, acá em Argentina, vivo em Buenos Aires, não? Então, se aqui na Argentina, quem estiver aí ou quem está morando, dia 5 de outubro, também hago um workshop de constelação familiar para quem quer assistir e participar. Muito bom. Gente, amo vocês. Atualizar o conhecimento, que ele conhece muito. Sim, pode atualizar isso com certeza e marcar já a terceira, né? Porque essa já seria a segunda, né? A terceira live. É muito tema. Acho que a gente pode marcar uma segunda live fazendo essa relação da pedagogia Waldorf com a pedagogia sistêmica, porque as duas pedagogias elas têm muito a contribuir para o presente, para o futuro. As duas pedagogias atuam com a fenomenologia, com esse olhar para o presente, para o indivíduo como ele é, para o campo maior, que é esse campo que rege a tudo, né? Essa confiança na vida como ela é, esse respeito a todos como cada um é, né? Então... tem muito, quem sabe a gente faz uma nova live aí. E são duas pedagogias que estão emergindo, que estão crescendo muito no mundo inteiro, né? E que são muito diferentes de tudo que a gente tem aí como convencional. Né? Eu acho que tem muita gente curiosa para entender o que são essas duas pedagogias que estão surgindo, que estão emergindo, e o que elas têm em comum, né? Que estão crescendo, assim. Aí Crianças são diferentes, gente. Criança é sempre criança, mas hoje nós temos uma outra realidade. Estão muito à frente, né? E nós temos novos desafios. Então, são metodologias que abrem
né, para um olhar mais especial, eu acredito, com mais valor a essa criança. Não é mais aquele ser que, quando a gente estudou, pequenininho, não tem nada disso. Tem um pluriverso em cada ser humano, né? E essas pedagogias conduzem para não vamos dizer cura, que eu acho que é muita prepotência às vezes, sabe? A gente falar em cura. Quem somos nós para curar? Claro. Sobre isso. Mas são pedagogias que levam para algum curativo, vamos dizer assim, da alma, né? Eu só queria complementar também, acrescentar da coisa do gênero, né? Que, assim, duas mães e duas pais, eu acho que o importante também, acima de tudo, é respeitar os... Independente se eles são... vieram lá o espermatozoide e o óvulo, é respeitar de onde veio o óvulo e o espermatozoide, né? Que foram os primeiros que permitiram. E aí eles podem cuidar dessas crianças, né? Como figura paterna, como a figura de cuidadores ali. Mas respeitar. Então a gente aceita a constelação familiar e a pedagogia sistêmica. Primeiro, ela olha com muito respeito a tudo como é. Então ela não é, ela aceita muito bem, né? Os dois pais, duas mães, como deve ser. Sim. Ela só acrescenta que se respeite também muito aqueles dois que do espermatozoide e que geraram, que trouxeram essa criança para o mundo. Lá nos primórdios, né? Na essência, na sua essência. Né? Sim, com certeza, é lindo. E aí me deu para poder finalizar, porque senão se deixar a gente segue. Vocês que estão vendo o vídeo, né? Os que estão mirando, deixa seus comentários. Se vocês têm experiência, os docentes, né, professores, deixa aí perguntas, escreva para mim, para o José ou para a Andrea, que aí a gente pode tomar essas perguntas e debater e conversar, né, nessas lives que a gente está dando, especialmente para todos vocês que querem ter esse conhecimento sobre com a pedagogia sistêmica, a pedagogia Waldorf, não, com a experiência, não, desses dois profissionais magníficos, que estamos aí para poder servir. Estamos a servir, não, de vocês e dessa comunidade. Não? Então, se quanto a gente pode transmitir nossos conhecimentos e sabedoria para vocês, com maior prazer será para poder enriquecer e crescer ainda mais, né? Isso aí. Isso. Agradecer a você pelo carinho, pelo convite, ao José aí pela parceria, a todos que puderam estar conosco. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Falar de educação, falar de vida, gente. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Renan. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos que estão aí compartilhando com a gente essa live. Muito bom estar com vocês hoje. Obrigado a vocês, que tenham uma boa noite. Sempre. Boa e noite. até mais. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.